Você quer descobrir como aprender a jogar futebol e se tornar o melhor jogador desse time? No vídeo de hoje eu quero te ensinar o que são os 4 pilares que todo jogador de futebol precisa ter e qual é a importância de desenvolver cada uma dessas 4 áreas e ajudar você a se tornar o melhor jogador do seu time e melhorar a forma como você joga. Mesmo se você é um jogador que pretende se profissionalizar no futebol, tá nas categorias de base aí, tá lutando para conseguir o seu sonho, ou se você é só um atleta de final de semana que quer melhorar na pelada com os seus amigos. Eu já quero começar falando por que é importante você aprender sobre os 4 pilares do jogador de futebol e também por que ainda é mais importante você desenvolver e como essas 4 áreas podem melhorar a forma como você joga futebol e fazer você se destacar dentro de campo. Só que antes eu gostaria de você considerar deixar o seu like, o seu comentário, se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse, tutorial, exercício e dicas para melhorar o seu desempenho dentro de campo. Voltando aqui sobre o que seria esses 4 pilares, é uma forma da gente pensar no futebol e dividir ela em áreas e o que eu considero, para mim, na minha abordagem de trabalho, as áreas mais importantes no jogador de futebol. Se a gente for analisar os melhores jogadores da história, da atualidade, todos esses jogadores vão ter esses 4 pontos em comum. Pode ser que, dependendo da posição, dependendo do estilo de cada jogador, ele tenha uma dessas 4 áreas mais desenvolvidas. Porém, o que eu posso garantir para você, se você quer ser um jogador de futebol completo e se destacar dentro de campo, se você trabalhar nessas 4 áreas e desenvolver elas, o seu futebol vai aumentar no nível exponencial, vai aumentar muito o seu desempenho dentro de campo. O primeiro pilar do jogador de futebol é o condicionamento físico, só que eu não quero que você ache que porque ele é o primeiro, não tem ordem de importância, o primeiro não é mais importante que o quarto, você precisa desenvolver os 4. Os 4 trabalham juntos, mas também há jogadores que vão desenvolver mais. Se a gente for observar os jogadores profissionais, há aqueles que têm o seu condicionamento físico mais desenvolvido, outros que vão ter outros pilares, outras áreas mais bem desenvolvidas. O que você tem que ter em mente é desenvolver as 4 áreas e principalmente as áreas onde você é fraco. Se você tem um bom condicionamento físico, mas tem uma técnica ruim, não é desenvolver mais o seu condicionamento físico, senão você vai ficar com um defeito muito grande na sua habilidade técnica. Por isso é importante você desenvolver as 4 áreas. Uma outra questão que eu quero tirar aqui com vocês é que as pessoas sempre comparam condicionamento físico versus a técnica. O que é mais importante? Cara, essa é uma discussão besta, não existe o mais importante. Os dois são muito importantes para o jogador de futebol. Por isso, desenvolva a sua capacidade física, mas também desenvolva a sua habilidade técnica. As duas trabalham em conjunto. E uma forma que eu gosto de pensar sobre capacidade física e habilidade técnica é que a capacidade física, ela potencializa ainda mais a habilidade técnica. Quando eu tenho um jogador que já sabe finalizar o gol e ele ganha mais força na perna, ele vai conseguir finalizar com mais força. O contrário não acontece, né? Quando você não sabe finalizar o gol e fica mais forte, dificilmente você vai conseguir finalizar essa bola forte e com precisão. Por isso é importante que você leve essas 4 áreas em conjunto. E quais seriam esses aspectos físicos que são tão importantes para o jogador de futebol? Vou tentar lembrar de cabeça, tá? Mas se eu esquecer, desculpa. Ó, força, resistência, agilidade, flexibilidade, mobilidade e eu acredito que potência. Tá? São esses, se eu não tiver esquecido nenhum, se eu tiver esquecido eu vou deixar aí na tela. Mas esses são os aspectos principais que o jogador de futebol precisa para executar as ações durante uma partida de futebol. E é muito importante que você trabalhe todas essas especificidades. Às vezes você trabalha a sua força, mas não trabalha a sua agilidade, a sua velocidade. Ah, a velocidade também, eu acho que eu esqueci de falar. A velocidade é um aspecto físico importantíssimo para qualquer jogador de futebol. E é importante que você trabalhe todas elas. É natural que alguns jogadores de futebol, quando a gente for observar, você vai ter um jogador que ele é mais veloz, vai ter um jogador que ele é mais forte, ele é mais do contato. Mas é importante que você desenvolva todos esses aspectos para não se tornar aquele famoso jogador que faz academia e fica lento, sabe? Isso acontece porque ele desenvolve a força, mas acaba não transferindo para o campo para também desenvolver os outros aspectos, velocidade, agilidade, potência, aí ele se torna aquele jogador lento. Caramba, hoje já passou uns 4 aviões. O próximo pilar e um dos mais importantes, eu falei para vocês que eu não ia colocar em ordem de importância, é que a questão da habilidade técnica, ela é que faz o diferencial do jogador. Se a gente for observar a nossa seleção brasileira, eu não vou nem falar para você observar os maiores jogadores da história, os maiores jogadores da atualidade. Vamos olhar apenas para a nossa seleção brasileira, e aí pode ser de todos os tempos. O que você acredita que faz a diferença para a nossa seleção?
Na minha humilde opinião, o que difere a seleção brasileira, a única pentacampeã do mundo, é a habilidade técnica que os jogadores ao longo da história desenvolveram. Se a gente for olhar características dos nossos jogadores, a que mais vai se sobressair é a habilidade técnica. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivelino, sei lá, pega para você os 5 melhores jogadores da seleção brasileira de todos os tempos. Eu tenho certeza que em comum eles vão ter uma grande habilidade técnica. E esse é um ponto muito importante. Eu falei aqui no vídeo que eu não ia colocar um mais importante sobre o outro, porque isso não existe. É importante você desenvolver as 4 áreas. Só que a habilidade técnica, ela é essencial para o jogador de futebol. E quando você desenvolve, melhora a sua habilidade técnica, você consegue se sobressair sobre outros jogadores. É sim uma habilidade que vai fazer você se destacar dentro de campo. E aí a gente já entra no primeiro empecilho, que eu vejo muitas pessoas falando de uma forma errada. Talvez um preconceito que eles tenham é sobre a habilidade técnica ser um dom, ser algo que você ou nasce com ou você nasce sem, e que você não pode desenvolvê-la ao longo do tempo, o que é totalmente errado. A habilidade técnica, ela tem uma forma diferente dos seus aspectos físicos. Por isso, algumas pessoas acreditam que elas não podem melhorar a parte técnica, porque elas aprenderam a desenvolver a parte física. E por a parte física ser diferente da parte técnica, o mesmo treino não funcionar para os dois, aí elas acabam falando que não é possível melhorar a sua parte técnica. Só que sim, é possível sim, você pode melhorar todos os seus fundamentos técnicos, aprimorar passe, finalização, marcação, tudo que é habilidade técnica demora um pouquinho mais de tempo para você ver resultado. É diferente do condicionamento físico, né? Que você já tem resultado ali com um mês, você já se sente melhor, você já se sente mais rápido, já melhora a sua agilidade na maioria dos casos. Você vai demorar um pouquinho mais para ver resultado na sua habilidade técnica. Você vai precisar treinar durante 6 meses, 1 ano, 2 anos. Depois de 5, 6 anos, você ainda vai estar vendo resultado. Thiago, quer dizer que eu preciso treinar durante 5 anos para ver resultado na minha habilidade técnica? Não, com 6 meses, como eu te falei, já vê um resultado. Eu acho que uma diferença muito grande sobre habilidade técnica, você vê a partir de 2 anos de treinamento da forma correta. Com 2 anos trabalhando para melhorar a sua habilidade técnica, você já vê uma diferença enorme de desempenho dentro de campo. Outro ponto importante de falar é a diferença entre o treino para desenvolver aspectos físicos para o treino para desenvolver aspectos técnicos. Qual é a diferença de um e outro? Se a gente pegar na essência o aspecto físico e o aspecto técnico, um é metabólico. Pensa você quando faz um treino no campo ou quando você faz academia. Você gera um desgaste sobre o músculo, quando aquele músculo se recuperar, você vai ganhar um desempenho a mais. Já no aspecto no aspecto técnico é diferente, porque é uma habilidade cognitiva. Todos os fundamentos, a forma como você se movimenta para finalizar, para dar um passe, para marcar, é um aspecto cognitivo. É como se você fosse aprender a dançar, sabe? Você tem que aprender os passos para executar aquela ação. É um ponto muito mais de coordenação motora e cognitivo. Por isso que o treino que é feito em um não funciona tão bem no outro. Você tem que trabalhar de uma forma a estimular o seu lado cognitivo a melhorar. Eu também gostaria de aproveitar a oportunidade de falar dos nossos programas de treinamento. Se você quer melhorar sua habilidade técnica, se tornar um jogador mais habilidoso dentro de campo, eu gostaria de falar dos nossos programas de treinamento. Link está aqui na descrição, clica lá para você conhecer o nosso trabalho e melhorar a forma como você joga futebol, tá bom? E o próximo pilar que eu quero falar com vocês é a sua mentalidade, um ponto essencial para qualquer jogador, um dos mais importantes. Eu falei que não ia colocar um mais importante que o outro, porque todos são realmente muito importantes. Pensa comigo, se eu tenho um jogador que tem o melhor condicionamento físico, e a gente vê isso por aí, tá? Melhor condicionamento físico, uma grande habilidade técnica, mas não tem o seu lado emocional muito bem estruturado, o que acontece com ele? Ele não consegue entregar resultado, ele não consegue desempenhar, ou ele consegue desempenhar, mas não consegue constância. Ele vai muito bem em um jogo, no outro ele não vai tão bem. Por isso, o seu lado emocional, o seu lado mental é essencial se você quer se tornar um grande jogador. E existem alguns aspectos emocionais que são importantíssimos para você desenvolver para conseguir se destacar dentro de campo. Eu vou falar aqui sobre alguns deles. O primeiro é a confiança. O jogador de futebol ele precisa confiar no trabalho dele. Existem diversas formas para você melhorar a sua confiança, caso esse seja o seu problema. Uma das que eu gosto é as crenças. É você diminuir as crenças negativas. A gente não vai acabar, porque o medo ele sempre vai existir, mas você tem que tirar a atenção do medo de errar, do medo de falhar e colocar a sua atenção no lado positivo. Pensa comigo, por que você vai ser o melhor jogador da sua partida?
Me dá 3 motivos para isso, motivos reais. Ó, eu vou ser o melhor em campo porque eu fui o que eu mais treinei, eu sou uma das pessoas, eu não sei os outros, mas eu me dedico para melhorar dentro de campo. E aí, fala algum outro motivo, deixa aqui nos comentários. Me dá motivos para saber que você vai ser o melhor. Quando você se dá motivos reais, isso vai naturalmente aumentar a sua confiança. Você constrói ali alguns pilares para fortalecer a sua crença maior. Você pega crenças menores, motivos para fortalecer a sua crença. A sua crença é: eu vou bem no próximo jogo. Por que eu vou bem no próximo jogo? Aí você tem que construir motivos para dizer para você, motivos reais. Você realmente está treinando? Pô, tô treinando todo dia, tô treinando mais que as outras pessoas. Então esse é o motivo que muito provavelmente vai fazer você jogar melhor do que as outras pessoas. Poxa, eu sou a pessoa que eu tô estudando melhorar, como melhorar. Eu estou me dedicando muito a estudar o futebol, a aprender o que é necessário para um jogador de futebol conseguir se destacar dentro de campo. Eu estou fazendo mais que as outras pessoas. Esse também é um motivo para você se destacar na sua próxima partida. Um outro aspecto emocional muito importante é a calma. Não adianta você ter a confiança, mas você não ter a calma. A gente vê jogadores que são muito habilidosos, tem um grande potencial para desempenhar bem dentro de campo, mas falta calma. É aquele jogador que, se ele receber uma falta mais dura, ele já fica agressivo, ele já perde totalmente, ele já sai completamente fora do foco do jogo. Aí ele já quer brigar, ou um outro jogador que às vezes fica tão nervoso dentro de campo que ele perde totalmente a confiança, ele não tem a calma. Então na hora que o jogo realmente é para valer, pega, ele não consegue manter a confiança e a calma para desempenhar esses aspectos. Você precisa buscar dentro de você a calma, a tranquilidade para conseguir desempenhar dentro de campo. Não estou falando que é fácil, estou falando que é algo que você precisa ter. Se afobar, ficar acelerado dentro de campo, às vezes ao invés de te ajudar, vai acabar te atrapalhando. Outro ponto, outro aspecto emocional também é a imaturidade. Ele está diretamente ligado ali com os outros que eu acabei de falar, né? A falta de calma e a falta de confiança. Infelizmente no futebol, eu digo isso porque é realmente uma questão delicada. Para os atletas que querem se tornar profissionais, eles têm essa necessidade de amadurecimento, de ter um pensamento maduro muito cedo. Às vezes a gente encontra um atleta de 16 anos que já precisa pensar como um profissional, como talvez uma pessoa que com 20, 22 anos não estaria pensando, as outras pessoas normalmente não estaria com essa mentalidade, com essa cabeça de pensar que vai ter o futebol como carreira. Então, imaturidade é um ponto muito perigoso, que às vezes pode te atrapalhar demais no futebol. Infelizmente, você precisa se tornar uma pessoa madura, ter comprometimento, compromisso, para conseguir entregar resultado dentro de campo. E esse aspecto, sem ele, dificilmente você consegue chegar em algum lugar, que é perseverança. Normalmente, as coisas não costumam dar certo de primeira, não é só porque você quer que você vai conseguir. E se você não tiver perseverança, persistência, talvez você não consiga. Talvez mesmo tendo esses aspectos, você ainda não consiga, porque nada é garantido nessa vida. Vai depender muito da sua força de vontade e dedicação. E para você conseguir, nem todos que tentaram conseguiram, mas todos que conseguiram tentaram. Por isso é importante ter perseverança e persistência. O quarto pilar para o jogador de futebol é o aspecto tático, algo que evoluiu muito de uns anos para cá. Hoje, o atleta que não tem bem desenvolvido essa mentalidade, esse conhecimento tático do futebol, dificilmente ele consegue jogar em alto nível. Mas para você que é peladeiro também, que joga só com os amigos, que joga para se divertir, entenda que entender o lado tático, estratégico do futebol é importantíssimo para você melhorar a forma como você joga. Quando você aprende o lado tático, você para de correr errado, passa a correr certo e consegue fazer muito mais com menos esforço. Isso é o sonho de qualquer jogador de futebol. Você consegue saber exatamente o que você precisa fazer dentro de campo. E algo que evoluiu muito dos anos para cá nesse conceito tático é o jogo coletivo. Hoje, dificilmente você consegue ver um time que joga por um jogador. Você vê jogador que joga pelo time. E é claro, há exceções, há sim ocasiões onde um time joga por um jogador, mas esse é um caso raro. Se você pretende jogar futebol, se você quer melhorar a forma como você joga, você precisa entender que você precisa jogar para o seu time, mesmo que você seja um atleta de final de semana. Quando você joga para o seu time, o que você quer? Você quer, vou dar o exemplo do atacante, tá? Você quer fazer o gol e perder o jogo, ou você quer fazer o gol e ganhar o jogo? Se você quer fazer o gol e ganhar o jogo, é muito importante você jogar para o seu time.
E aqui eu não estou falando só para quem é atacante voltar para marcar, isso é importante. Se você é o atacante, mas você só joga com a bola, saiba que hoje o mercado vem diminuindo muito espaço para esse tipo de jogador. Você precisa saber o que você faz quando o seu time está com a bola, mas você também precisa saber o que você precisa fazer quando o seu time está sem a bola. Voltar para marcar, talvez a sua obrigação não seja defender, mas recompor os espaços para dificultar o outro time tocar a bola, para conseguir recuperar a bola e armar um contra-ataque. E aí já entra um outro ponto muito importante nesse conceito tático, que é o jogador ele entender a sua posição, aquilo que eu acabei de falar, ele saber qual é a função da sua posição quando ele tem a bola e quando ele está sem a bola. Hoje, jogador que joga só com a bola no pé, cara, tá ficando cada vez mais difícil. Por isso é muito importante que você saiba jogar com a bola no pé, mas também sem a bola no pé. Pô, se você é um ponta, volta ali, ó, para acompanhar o lateral time adversário, para recompor os espaços. Você vai conseguir se destacar muito dentro de campo fazendo esse tipo de ação. Os treinadores valorizam muito porque eles consideram um jogador inteligente, um jogador que consegue pensar na partida, que ele enxerga as movimentações, as ações que estão acontecendo dentro de campo e consegue reagir. Você percebe dentro de campo aonde está tendo mais espaço. Pô, o lateral, o time adversário está subindo direto, então eu vou encostar na diagonal para pegar as costas desse lateral e na hora que ele subir eu vou receber essa bola e vou conseguir fazer uma jogada em profundidade. Esse tipo de pensamento é muito importante no futebol moderno. Agora eu quero te passar duas dicas bônus. A primeira é muito importante, que é os nossos programas de treinamento. Já falei aqui nesse vídeo, mas é sempre bom falar que os links ficam aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Clica lá, dá uma olhada, conhece nossos programas de treinamento que eles vão ajudar você a melhorar a forma como você joga futebol. E o segundo ponto também importante é a sua opinião. Quero saber o que você achou desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário, o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder mais vídeos como esse. Demorou? Esse era o vídeo que eu tinha passado para vocês hoje. Espero que você tenha gostado e te espero no próximo vídeo. Valeu! Tchau!